Bom, pessoal, essa questão, ela pede para que a gente analise um determinado composto, ou melhor, que foi analisado um determinado composto e foi realizada a queima desse composto com essa massa aqui, ó, 0,684 gramas. Excesso de oxigênio é para dizer que a gente tem oxigênio na quantidade que a gente necessitar, não é para preocupar com o oxigênio. E vai produzir exclusivamente duas substâncias, CO2 e água. CO2, 1,056 gramas, água, 0,396 gramas, e ele quer a fórmula mínima ou empírica do composto. Lembrando que é aquela que indica a proporção entre reagentes e produtos. Ele não dá mais dica nenhuma. Então, o que nós vamos supor? Nós vamos supor que é possível, por ter formado água e CO2, numa reação exclusivamente com oxigênio, é possível que esse composto tenha que ter carbono necessariamente, porque se o oxigênio não tem carbono, o carbono do CO2 tem que ter vindo de alguém, no caso do combustível que foi queimado, uma quantidade X. E temos também hidrogênio com certeza, porque se tem água, água tem hidrogênio. Oxigênio que está no reagente não tem hidrogênio, então deve ter vindo do composto queimado. E é possível, não é certeza, que ele tenha oxigênio. Isso nós vamos ter que investigar. Por quê? Pode ter vindo oxigênio dele e do O2 ou só do O2. Vai haver uma reação com o O2 e vai formar exclusivamente CO2 gasoso e água vapor. O que ele nos deu é que a massa inicial desse composto é de 0,684 gramas e produziu de CO2 1,056 gramas e de água 0,396 gramas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro descobrir a quantidade de mols de átomos de carbono e de mols de átomos de hidrogênio, porque a gente sabe que necessariamente o carbono e o hidrogênio são exclusivamente do composto orgânico que está sendo queimado. Então, todo o carbono que forma o CO2 e todo o hidrogênio que formam a água vieram desse composto. Aí nós vamos ter que descobrir só o oxigênio dele a partir da sua massa. Então, a estratégia de raciocínio é pensar do seguinte: nós vamos dividir usando essa equação, que vai achar o número de mols de alguém, pegando a massa em gramas desse alguém e dividindo pela massa molar em gramas por mol desse alguém. No caso do CO2, a massa molar vai ser 12 mais 2 vezes 16, o que dá a clássica massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol. No caso da água, 2 vezes 1 do hidrogênio mais 16 do oxigênio, a massa molar da água são 18 gramas por mol. Com essa razão, a gente descobre que, no caso do CO2, nós temos 0,024 mols desse composto, CO2. E no caso da água, nós temos 0,022 mols de água. Isso que foi produzido na queima desse composto. Sabendo a quantidade de matéria em mol de CO2 e água, a gente vai fazer o seguinte raciocínio: o número de moléculas vezes o número de átomos de carbono em cada molécula, que é 1, me dá o número de mols de átomos de carbono que vieram do composto orgânico, já que só ele poderia fornecer os carbonos constituintes do CO2. Então, 0,24 vezes 1 são 0,024 mols de átomos de carbono. O mesmo nós vamos fazer com a água. Porém, nós vamos pegar o número de moléculas de água em mol e vamos multiplicar pelo número de átomos de hidrogênio em cada molécula de água, que é 2. Então, nós vamos descobrir também
quantidade de hidrogênios que vieram do composto orgânico, que no caso 0,022 vezes 2 dá 0,044 mols de hidrogênio. E o que a gente não sabe é o número de mols de oxigênio. Como que nós vamos fazer? Nós vamos produzir uma sentença matemática para descobrir esse número de mols de oxigênio. E nós vamos usar essa equação para isso. Se a gente quer saber o número de mols de oxigênio, nós vamos pegar e dividir a massa pela massa molar. O problema é que a gente não tem a massa de oxigênios que tem no composto orgânico. A gente até pode calcular, se a gente quiser transformar isso e isso em massa. Acredito que vai dar um pouco mais de trabalho. O que a gente pode fazer aqui, para poder mostrar a sentença completinha, é pensar no seguinte. Já que temos a massa do composto, nós vamos usar essa equação assim. Ó. Massa de cada elemento vai ser o número de mols desse elemento vezes a massa molar desse elemento. Então, como é que nós vamos escrever a sentença que vai resolver essa questão? E aqui é o pulo do gato da questão. É assim, ó. Número de mols de carbono que a gente tem, vezes a massa molar do carbono, que consultando na tabela é 12, mais número de mols do hidrogênio, que nós temos aqui, 0,044, vezes a massa molar do hidrogênio, que na tabela é 1, mais número de mols do oxigênio, que é o que a gente quer, vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Isso vai ser a massa total do composto, que são os 0,684. Então, nós temos o seguinte, número de mols de carbono, 0,024. Massa molar do carbono, 12. Mais número de mols do hidrogênio, 0,044. Massa molar do hidrogênio, 1. Mais o número de mols do oxigênio, que é o que eu quero, vezes 16. Isso tem que dar um total de 684 gramas. Então, para esse primeiro cálculo aqui, ó, que eu não coloquei as unidades por conta do espaço mesmo, nós vamos ter 0,288 como resposta. Isso vai dar em gramas, porque eu estou multiplicando o mol por gramas por mol. O mol vai cortar com o mol, vai sobrar gramas. Mais 0,44 vezes 1 dá 0,044 gramas. Mais 16 vezes número de mols do oxigênio, que vai dar 0,684 gramas. 0,044 mais 0,288 dá 0,332. Que eu vou passar para o outro lado da igualdade, vai trocar o sinal. Sinal que é positivo vai ficar negativo. Nós vamos ter o seguinte cálculo. 0,684 gramas menos 0,332 gramas. Então, nós vamos passar o 16 dividindo e vamos encontrar o número de mols de oxigênio vindo do composto, que, pasmem, vai ser igual a 0,022 mols de átomos de oxigênio. Agora, nós temos todos os números de mols. Número de mols de carbono, nós havíamos achado 0,024. Número de mols do hidrogênio, nós havíamos achado 0,044. E o número de mols de oxigênio, nós havíamos achado agora, com esse cálculo, que é 0,022 mol. Agora, já sabemos que a proporção é essa. E se a proporção é essa, aqui em cima, nós vamos finalizar a questão. De que maneira? Vamos colocar esses números e vamos interpretar o significado. Nós estamos dizendo que tem 0,024 carbonos para cada 0,044 hidrogênios
para cada 0,022 oxigênios. Para a gente resolver o fato de eles não serem números inteiros e sim decimais, nós vamos andar com essa vírgula para acabar com essas casas após a vírgula, com essas casas decimais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar tudo isso por 100. Multiplicando por 100, 1, 2, 3, vamos multiplicar por, voltando, nós vamos multiplicar isso aqui por 1000. Que aí nós vamos andar 3 casas com a vírgula para a direita e aí vai ficar assim, ó, C24, H44, O22. E ainda não chegamos nos menores valores inteiros possíveis. Então aqui ainda é possível que façamos uma divisão por 2 desses índices, porque o valor que compõe a fórmula mínima ou empírica são os menores valores inteiros possíveis. Então, se der para simplificar, nós vamos simplificar. E é isso que nós estamos fazendo, dividindo todos por 2. Então, nós vamos encontrar C12, H22, O11. E essa seria a fórmula mínima ou empírica desse composto.